Olá, eu sou Cecília e esse é o VitaliCast, um podcast de conversas que transformam pessoas comuns em pessoas cada vez mais saudáveis. Hoje nós estamos no episódio de número 9 e o tema do episódio é a força da feminilidade. Eu quero começar conversando aqui com vocês sobre o padrão de beleza dos corpos das mulheres hoje e sobre a feminilidade por trás dos corpos e da essência de cada mulher. E antes que pareça que eu vá fazer alguma crítica a alguém ou a algum corpo aqui, não é isso. Eu quero, na verdade, convidar para uma reflexão da essência da mulher. O que eu tenho visto é que as mulheres estão tendo corpos cada vez mais hormonizados e harmonizados. São aqueles corpos com padrões moldados por substâncias, sejam elas anabolizantes, ácido hialurônico, preenchedores, cheios de procedimentos. E aí se torna aquele corpo muito bem definido. Pernas robustas, ombros, braços, abdômen muito bem definido e rostos também com muitos ângulos de mandíbula, de queixo, aquela bochecha sobressalente. E antes que alguém entenda errado, eu não estou aqui para dizer que esses corpos são feios. Eu só quero dizer que, na verdade, esses corpos muito marcados e a característica atual de padrão de beleza da mulher está cada vez mais se voltando para um corpo masculino. Porque, na verdade, as linhas, os ângulos, o tônus, a força, isso é muito mais um padrão de um corpo de homem por causa das características hormonais masculinas. É mais natural e fisiológico deste gênero. E quando eu penso nisso, eu não estou aqui para que a gente entre numa discussão a respeito de hormônios, do que deve ser usado, do que não deve, do que pode, do que não pode, não é isso. Eu só quero levantar um questionamento. Um questionamento a respeito de quando a gente transforma um corpo ou a gente vai na direção de um padrão de beleza que está sendo imposta hoje, será que junto com essa transformação do corpo também não vem uma transformação de essência? E dentro disso, eu quero defender uma ideia que parece simples, mas hoje, nos dias de hoje, ela está quase subversiva. Eu quero defender a ideia de que existe força na feminilidade, existe força na delicadeza, existe força nas curvas femininas, existe muita força e beleza em ser delicada e num corpo de um padrão essencialmente de mulher. O problema é que a gente está vivendo como se força fosse sinônimo de rigidez, como se força fosse sinônimo de dureza. E isso acaba fugindo da essência da feminilidade. O mundo de hoje parece que grita que para uma mulher ser respeitada, ela precisa ser viril, ela precisa ser resistente. Mas a força feminina, a verdadeira força feminina, ela não é apenas física. Ela é uma força que vai morar na delicadeza, no equilíbrio, no amparo do cuidado, no ouvir, no acolher, que isso é característica muito mais frequente das mulheres. A questão é que a gente vem percebendo que o Brasil, ele não está valorizando essa força do feminino. O Brasil valoriza muito mais essa força de resistência, de brutalidade, de ser combativa. E eu sei que isso não é à toa. Isso não vem só por uma divulgação, uma propaganda, isso não vem só dos achismos das pessoas. Não. Vem de um mundo em que a pressão por produtividade da mulher, por ser boa, por ser dedicada, por ser forte, resistente, por ser impecável, bonita e ainda estar sorrindo, é a realidade que o Brasil está valorizando. E eu entendo profundamente esse lugar, essa postura, essa posição, e entendo também esse novo padrão de corpo muito esguio e extremamente
delineado. Mas eu acho que também a gente precisa em algum momento parar e se perguntar: até quando eu vou viver como se eu estivesse sempre em guerra? Essa é uma pergunta que nós mulheres devemos nos fazer. Porque aquelas mulheres que não estão com os corpos no padrão da beleza atual, da força, da resistência da mulher no Brasil, elas projetam como se isso fosse a realidade que deve ser alcançada. Mas existe muito mais por trás do corpo de uma mulher, que é o que a gente está questionando aqui. Afinal, uma mulher em guerra, ela perde a capacidade de se reconectar consigo mesma. Uma mulher em guerra, ela para de perceber a essência do amor que existe dentro dela. E aí ela começa a manifestar e a externalizar apenas a força, a brutalidade, a rigidez. Só que existe algo muito sagrado no feminino. E não é sagrado no sentido de religião, não. É sagrado no sentido de essencial. É essencial. O gesto do cuidado, o gesto delicado, o gesto fraternal, o gesto maternal, a voz que acolhe, os ouvidos que escutam, a mulher que ampara e que sustenta uma estrutura familiar, existe força, beleza e muita resistência nisso também. E eu sei que isso parece romântico demais e que falar isso para uma mulher que está cansada, que está exausta, para uma pessoa que está sobrecarregada, vai parecer apenas palavras ao vento. Mas não é uma romantização. Isso é uma lembrança. Eu quero te lembrar que a gente não precisa ser combativa o tempo inteiro. A gente não precisa endurecer o tempo inteiro. A gente não precisa ser resistente o tempo inteiro. Por outro lado, a gente também não precisa ser passiva. A gente não precisa ser sem atitude. Não é isso. É que, na verdade, a potência da mulher, muitas vezes, ela é mais silenciosa, porque a feminilidade, ela é mais pacífica, mas ela não é passiva. E eu não tô te dizendo aqui que toda mulher ela precisa ser maternal, porque a gente sabe que as mulheres elas também são diferentes, elas podem e devem diferenciar em personalidade, em corpo, em atitude entre si. Mas o que eu tô querendo te dizer aqui é que existe na energia feminina uma força psíquica, moral, uma força existencial que não precisa estar atrelado a um padrão de beleza que lhe aproxima cada vez mais da força e da resistência masculina. Então, se hoje eu puder deixar uma pergunta, vai ser: onde foi que a sua feminilidade foi perdendo força e se tornando resistência? Em que momento foi que você vestiu uma armadura para poder mostrar alguma coisa, combater alguma coisa ou resistir a algo que é externo àquilo que está dentro de você? Porque talvez a sua força não esteja em aguentar mais, mas sim em se lembrar mais quem é você e o lado feminino que existe em você ser cada vez mais aflorado. Se esse episódio faz sentido para você, reflete sobre ele, curte e compartilha com aquela mulher que deve despertar a feminilidade que há dentro de si.